Estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal Day Mendes. Hoje você vai ver neste vídeo fatores que, após eu ler as escrituras, após eu buscar conhecer a sã doutrina, o evangelho puro, eu saí da Universal. E se você analisar, e se você buscar, e se você tem zelo pela palavra, e você analisar, você acorda para a verdade das escrituras. Assim como muitas pessoas têm despertado para isso. A primeira doutrina universeita você pode analisar é sobre sacrifícios. Eles não pregam nunca que o sacrifício do Messias foi o suficiente pelos nossos pecados, que não há necessidade mais de templo, santuário terrestre para se oferecer sacrifícios de animais, de sangue pelos pecados. Assim como está escrito em Hebreus 10, que prova isto, mas que muitas pessoas não querem enxergar. Hebreus 10, no verso 9, diz: Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Porque Cristo fez o que o Eterno quis, nós somos purificados de todo pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então hoje vivemos sobre o sacerdócio de Cristo, o Messias, o Salvador, sobre Ele. Então Ele nos leva ao Pai. Então Ele se sacrificou de uma vez por todas. Não há nada que nós possamos fazer para completar esse sacrifício, pois Ele foi perfeito e Ele hoje é um sacerdote eterno. Entendendo isso, muitas coisas caem por terra na seita universal e nas demais seitas que só mudam o nome, como a tal Fogueira Santa de Israel, a qual várias vezes participei, onde as pessoas dão o seu tudo para se obter algo em troca de Deus. Querem algo em troca, como o impossível ao qual eles pregam, mas as pessoas na realidade vivem 20, 30 anos em busca disso, mas nunca chega. E o fator principal é que Fogueira Santa nunca existiu nas escrituras. O líder da Universal, ele usa da ganância das pessoas, porque as pessoas elas são interesseiras, elas buscam milagres, elas querem conquistas, elas querem coisas mais fáceis do que você ir lá trabalhar e conquistar o que você quer. Então ele usa da ganância das pessoas e as pessoas caem nesse laço fácil, porque não estão por amor ao Criador, mas por amor às coisas deste mundo, às conquistas materiais, onde o Messias diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então em todo esse jogo rola barganhas com Deus universal, a qual é o dinheiro, onde ali é pregado é o dinheiro. Então se você busca o eterno Criador das Escrituras, você nunca vai poder dar nada em troca, até porque Ele não faz negócio, Ele não recebe dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, porque Ele é eterno, Ele é bendito, Ele é o dono de tudo, como está escrito em Atos, no capítulo 17, no verso 24, onde o apóstolo Paulo diz aos atenienses: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisam que faça nada por Ele. Não precisa que dê ou faça nada por Ele, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então Ele é dono de tudo. Como Ele vai querer 10% seu? Como Ele vai querer o seu dinheiro se tudo é dele? Você prova a sua fidelidade para com Deus na sua vida, rejeitando o pecado, vivendo uma vida íntegra, negando o mal, amando o seu próximo. Você quer fazer algo para Deus, como diz em Hebreus 13, 15 em diante, que os sacrifícios que agradam a Deus é ajudar uns aos outros, ajudar o próximo. Então você quer dar dinheiro a Ele, ajude o seu próximo. E não sustente um patrimônio babilônico que distorce e agride o Evangelho. O Evangelho esse que é puro, que foi pago um alto preço para que as pessoas tenham a vida eterna através dele. Então, não sustente líderes religiosos que estão bilionários. Desperte hoje para a verdade do Evangelho.
O outro fator importante que é feito no ritual de sessão de descarrego na Universal. As Escrituras dizem que o que liberta é a palavra, o que liberta é a verdade. Ele é o verbo, ele é a verdade. Então, o Evangelho que liberta, quando você conhece-o, você entende e você é selado pelo Espírito Santo. Mas o que lá se prega é que você deve ir na sessão espiritual do descarrego. Um ritual obscuro que é feito para que você seja liberto, entre aspas, onde tem pessoas que vivem 30 anos frequentando essa reunião e nunca se libertaram. Se fosse uma libertação verdadeira, seria de uma vez por todas, porque quando se ensina o caminho, a pessoa, quando segue este caminho, ela é liberta. Então, nessa reunião, existe a entrevista de demônios, onde esses supostos demônios que são manifestados em algumas pessoas, aonde também eu devo afirmar que existem demônios ali que se manifestam verdadeiramente, como eu fui de lá, mas o diabo, Satanás, ele é o mestre do engano. E você não deve dar ouvido ao que Satanás diz, porque ele enganou a anjos, ele enganou a Eva, enganou a anjos que viram a glória de Deus, que viram, que estavam perto, viam a luz resplandecente do Criador. Esses anjos foram enganados. Então imagine o nível de engano que o diabo pode, como diz em 2 Coríntios 11:14, que ele pode até se transpassar como anjo de luz. Então, se você dá ouvido a demônio, é antibíblico. Até o próprio Messias nunca andou conversando com o demônio. Os demônios se manifestavam quando via, e eles diziam coisas, mas o Messias logo mandava calar a boca e vai embora. Então, mais uma prática, você que é sincero, você analisar, você verá que é antibíblico. E isso é usado para manipular. Porque se você não participa do propósito, o demônio diz que vai lhe pegar. Porque o propósito é a chave para você ser liberto, para você não ser tocado pelo demônio. Então eu lhe pergunto, até quando você vai cair nessas manipulações desses homens guiados pelo mal? Outro fato também é o uso de amuletos. A Igreja Universal, como outras denominações evangélicas, criticam a Igreja Católica por idolatrar, por criar imagens de estátuas de pessoas, que eu também não concordo. Mas não adianta você falar uma coisa se você faz igual. E na Universal é praticada a rosa ungida, a ruda e toda aquela idolatria que é feita, como se ajoelhar diante de uma cruz de madeira e etc. Há todo um trabalho de manipulação para prender as pessoas na reunião. Se você veio essa terça-feira, você não pode quebrar essa corrente de deixar de vir na outra terça-feira. Então isso é tudo objetos que as pessoas gostam de se apoiar a sua fé, mas é do mesmo idolatria. E muitos meio evangélicos também, que hoje idolatram pastores, cantores gospel e etc. Outro fator importante, que é muito importante, é a construções de templos de pedra, que não só universal, mas desde a Igreja Católica que essa prática foi criada. Na igreja primitiva não existia isso, as pessoas se reuniam em casas, praças, em locais, pois está escrito que onde estiver 2 ou mais reunidas no nome do Messias, ele estaria presente. A igreja é o corpo dele que está espalhado em todo o mundo. Pessoas transformadas, novas criaturas que servem ao Pai de verdade, que adoram em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e ele quer que seja adorado em espírito. Assim está escrito no Evangelho do nosso Messias. Mas o que nós vemos hoje são templos bilionários, como foi feito o Templo de Salomão, onde pessoas próprias da Igreja Universal, como obreiros, membros, morrem de fome, passam necessidade para manter aquele templo maligno de pedra que não vale nada. Então você vê que eles foram gastados milhões naquele templo, enquanto o verdadeiro templo, que era para ser ajudado, não é ajudado. Então isso é antibíblico, como eu li mesmo em Atos, que o Eterno não habita em templos feitos por mão de homens. Então, a maioria de muitas denominações peca nesse lado, ao santificar uma casa de pedra, mas não mostra o verdadeiro significado do templo verdadeiro. E outro fator que é super importante, não só no meio universal, mas como no meio evangélico. Eu vou falar de uma vaca, a qual ela dá muito leite para líderes religiosos.
E nenhum líder religioso quer largar, na verdade, essa vaca, porque essa vaca dá muito leite. Você pode ver existe no Brasil milhares de denominações, se eu não me engano é mais de 20 mil, se não 30 mil denominações. Todas divergem das suas doutrinas e de suas concordâncias, mas todas têm um ponto a qual concordam, a qual é o dízimo. Esse dízimo que mantém esse sistema religioso, que mantém líderes religiosos como reis e o povo sustentando. Dízimo esse que na época da graça não existe mandamento para dízimo. Em nenhum momento os apóstolos pediram dízimos, como 10%, onde você é obrigado a dar. E se você não der, você é condenado. No caso, você está roubando a Deus, porque não deu 10% do seu salário na denominação, no templo religioso, a qual nunca foi apoiado pelas Escrituras. Então, se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa e vai comer as suas coisas. Por exemplo, o seu carro vai dar problema, vai dar defeito nos seus equipamentos, e daí você vai ter que gastar dinheiro. O seu filho vai ficar doente, vai ter que gastar dinheiro com remédios. Isso é que é pregado na maioria das denominações. Esse dízimo obrigatório que eles se baseiam em Malaquias, sendo que Malaquias estava repreendendo o povo de Israel e os sacerdotes principalmente, que não estavam indo de acordo com o que estava na lei escrita. E os dízimos também eram repartidos com os levitas, que eram para os levitas, uma tribo de Israel, e para os órfãos, as viúvas e os necessitados. E dízimo nunca foi dinheiro como é pregado hoje, mas sempre foi comida, mantimento para manter a casa do tesouro. Demônio nunca foi gafanhoto, até porque o gafanhoto naquela época era um gafanhoto literal, onde comia a colheita, comia a plantação do povo. Eu não vou entrar em detalhes sobre dízimo. Se você quiser saber sobre dízimo, tem um vídeo no canal. Outro fator de que os cristãos deveriam pensar, que é sobre a Rede Record de televisão, que foi comprada com o dinheiro do povo, a qual foi dito na época que era para se pregar o evangelho, mas hoje é uma emissora que prega outra coisa, que é imoralidade, novelas, pornografia, tudo pago com o dinheiro dos fiéis. E a Bíblia diz que nós não podemos ter comunhão com as trevas, mas é isso que eles fazem. Colocam uma novelinha lá do Antigo Testamento, como os 10 mandamentos e etc., mostrando a trajetória do povo de Israel, para que as pessoas tenham essa desculpa de afirmar que estão fazendo isso. Mas uma fonte, ela não jorra água doce e salgada, ou é ou não é. Então, ou é uma emissora que prega o evangelho, não é. Então você já pega por aí. Eu faço um desafio a Edir Macedo para que ele coloque uma série na Rede Record anunciando o ato dos apóstolos, anunciando o evangelho verdadeiro. Eles não fazem isso porque automaticamente eles irão se contradizer, porque tudo que está na Escritura vai contra a doutrina universal. Outro fator importante é que eles pregam a prosperidade, e não existe promessa de prosperidade para ninguém na igreja, ou seja, promessa de riqueza. Pelo contrário, se alguém quiser seguir Jesus, a pessoa passará por certas dificuldades, porque negará muitas coisas deste mundo. Então a prosperidade das Escrituras é você ter vida, é você ter saúde, é você ter paz interior, é isso, porque o Espírito Santo dá isso, mas as dificuldades exterior do mundo terá. Porque se você quer seguir a Cristo, tem que negar a si mesmo, negar a muitas coisas deste mundo. Então, se você quer ser rico, você tem que usar dessa riqueza para repartir com o seu próximo. Daí você nunca será rico, porque você repartirá. Porque se você tem muito e não reparte, você já denigre o evangelho, você já deixa de cumprir o que está escrito, que é o repartir, o amor ao próximo, assim como fazia a igreja primitiva. Então o Messias e a igreja e os apóstolos nunca pregaram riqueza financeira, prosperidade, teologia da prosperidade. Isso nunca foi pregado. Mas a igreja atual, que se diz igreja, prega isso para arrancar mais dinheiro das pessoas. Então você vê cristãos egoístas que só pensam em si e só querem dinheiro, 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 e esquecem do seu próximo e não faz nada pelo seu próximo.
Então, esses são os pontos sobre a Igreja Universal e mais denominações, para que você que ainda está cego, você ainda que busca essas doutrinas, você ainda que acha que só há salvação dentro destes prostíbulos espirituais, acorde hoje, vá ler a Bíblia, estude, e o Espírito Santo te guiará. Creia, ame o seu irmão e você terá vida, pois assim está escrito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo do canal Day Mendes.